Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. Boa noite, povo de Deus. Boa noite. Podemos sentar. Uma alegria estar nesta noite de oração com vocês, juntos, unidos em Cristo, para recebermos essas bênçãos do Senhor em nossa vida. Amém? Amém. Uma alegria estar com vocês. O meu nome é Ranques, eu tenho 49 anos, sou casado com a Luciana. Esse ano completamos 25 anos de casados, temos 2 filhos, a Maria Salete tem 22, vai fazer 23, e o Miguel que tem 13. Somos uma família missionária, uma comunidade missionária daqui da diocese, chamada Missão Doce Madeira, ligados às novas comunidades. Amém? Amém? Se você trouxe a sua Bíblia, eu convido você a pegar comigo no livro de Isaías, capítulo 1. Livro de Isaías, capítulo 1, versículos do 15 ao 20. Isaías, capítulo 1, versículos do 15 ao 20. E o convite do Senhor para nós nessa noite de oração, na escuta da sua poderosa palavra, como temática, sejam dóceis e obedientes. Esse é o tema proposto que o Senhor falou, a intercessão deste grupo de oração. E diante desse chamado do Senhor em nossas vidas, a docilidade e a obediência, o Senhor nos apresenta essa passagem tão forte e dura, mas que precisamos ouvir para trazer dentro da nossa realidade, da nossa vida, e assim conseguir experimentar as bênçãos de Deus. Amém? Amém. Diz a palavra do Senhor, Isaías 1, versículo 15: quando vocês erguem para minhas mãos, eu desvio o meu olhar de vocês. Ainda que multipliquem as orações, eu não escutarei. As mãos de vocês estão cheias de sangue. Lavem-se, purifiquem-se, tirem da minha vista as maldades que vocês praticam. Parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem. Busquem o direito. Socorram o oprimido. Façam justiça ao órfão. Defendam a causa da viúva. Então venham e discutiremos, diz Javé. Ainda que seus pecados sejam vermelhos como púrpura, ficarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como escarlate, ficarão como a lã. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os frutos da terra. Mas se vocês recusam e se revoltam, serão devorados pela espada. Assim fala a boca de Javé. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Uma grande salva de palmas à palavra de Deus. Força dessa palavra. Amém? Veja como o Senhor veio hoje de uma forma tão forte nos falar, né? Acabamos de encerrar um grande momento de oração, louvores, canções, clamores, mãos erguidas, pedido do Espírito Santo, entrega, quantas coisas colocamos diante de Deus. Aí vem o Senhor e nos fala logo de início: quando vocês erguem para mim as mãos, eu desvio o meu olhar de vocês. Mesmo que multipliquem as orações, não escutarei. As mãos de vocês estão cheias de sangue. Irmão, aí você me pergunta: por que a bênção não chega na minha vida? Por que eu não consigo colher os frutos? Eu caminho, persevero, participo, venho toda semana na congregação, estou na igreja, sirvo o Senhor, venho na Santa Missa, mas os frutos não chegam. Rezo na minha casa, rezo meu texto, leio a palavra de Deus, levanto minhas mãos, louvo a Deus. Não é isso que aconteceu agora? A irmã conduziu para que a gente louvasse a Deus, né?
bendizesse, erguesse um louvor, agradecesse, pedisse o Espírito Santo. Veja, só levantar as mãos para Deus, Ele já viu nos olhos, Ele já não olha para a gente. Repete assim comigo: a coisa está feia. A coisa está feia. Por isso que não está funcionando. Por isso que não está funcionando. Olha para o seu tradicional e diz: você está vendo onde está o erro? Está vendo onde está o erro? Parece que não adianta. Sabe quando a gente... Parece que as coisas não acontecem na vida, a gente reza. Até aquele ditado que o pessoal diz, né? Parece que quanto mais reza, mais assombração aparece. Quanto mais reza, mais assombração aparece. Mas as coisas parecem que não acontecem. Ao contrário, o que vem na nossa vida? Vem espada, vem morte, vem destruição. Mas se vocês se recusam, se revoltam, serão devorados pela espada. Ou seja, se eu me recuso a ser obediente a Deus, se eu me recuso a ser dócil ao Espírito Santo, a ser dócil à palavra de Deus, a gente vem na igreja e escuta os ensinamentos de Deus, a gente escuta a palavra do Senhor, mas a gente só gosta de ouvir aquilo que é agradável ao nosso ouvido. A gente só quer ouvir aquilo que nos convém ouvir, aquilo que agrada o nosso ouvido ouvir. Mas quando a gente escuta uma pregação, quando a gente escuta uma palavra, um anúncio que exige um esforço da gente, de conversão, de mudança de vida, de atitude, de postura, de maneira de ser, aí não, aí é chato, né? Aí não dá. Deus não é assim. Deus é o quê? Deus é misericórdia, Deus é compaixão, Deus é amor, e a gente quer acolher. Não, Deus acolhe, Deus abraça. Não adianta servo ficar abraçando o pessoal que entra aqui. Deus vai cuidar de você. Eu vi, sabe, um zelo do servo no coração com o povo, e acolhe, abraça, põe a mão e reza. Mas você está rezando para quê? Para Deus curar ou para Deus libertar dos grilhões do pecado? A gente está disposto a mudar de vida, a ser melhor, a mudar a nossa maneira de ser todos os dias. E deixa eu dizer, a docilidade do Espírito nas pequenas coisas, no dia a dia. É isso que Deus quer de nós. Veja, não adianta eu orar, eu levantar as mãos, porque Deus vai virar o rosto. Ele não vai nos escutar. Se Deus não está te escutando, para então e faz uma reflexão aonde você errou, aonde você se desviou do seu caminho. Porque nós nos desviamos, somos seduzidos, o mundo nos seduz todos os dias nós somos seduzidos pelo inimigo ao pecado. O pecado é ruim ou é bom, irmão? É bom. O pecado não é ruim, ele é gostoso para a nossa carne. Como diz São Paulo, é a concupiscência do pecado, o desejo da a nossa carne tem uma inclinação para o mal, para o pecado. Enquanto o Espírito quer viver as coisas de Deus, enquanto o Espírito quer viver o caminho da graça, enquanto o Espírito deseja o céu, a nossa carne deseja o que é da carne, o que é do pecado. A preguiça, né? A vaidade, o orgulho, a avareza, a soberba, os nossos desejos carnais, a fornicação, a libertinagem, o meu direito, como diz o mundo, meu corpo, minhas regras. Meu irmão, mas ao contrário, o nosso corpo já não nos pertence, porque Cristo pagou um alto preço em resgate da nossa salvação, na sua carne pregada na cruz, dando seu sangue por nós no madeiro. Então, como diz São Paulo, já não pode ser eu, já não sou eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Seu corpo, morada do Espírito Santo, morada de Deus, casa de Deus, não das suas regras, mas das regras
do Senhor. Mas não, a gente quer viver a gente vem para a igreja, vem para rezar, a gente vem para pedir. O grupo de oração parece um lugar de pedição, de um bando de pedinte. Você só quer, venha a nós. O vosso reino que é bom? Nada. Não queremos a mudança. Eu venho aqui porque eu quero uma cura, porque eu estou com enfermidade, porque está com um problema financeiro, porque está com um problema de relacionamento, porque o filho está dando trabalho, por N situações que acontecem na sua vida. Então a gente vem no grupo de oração, não porque quer ter um encontro com o Pai, mas porque quer pedir. Então levantamos as mãos, fazemos os louvores, fazemos as bendições, clamamos o Espírito Santo, porque queremos de alguma forma meio que agradar a Deus com palavras. Deus não se engana. Quem está se enganando é você. Aí você vai embora, passa a semana só problema, só dificuldade, só complicação, só as coisas dando errado, e parece que cada vez piora mais. Porque na verdade, como diz a palavra do Senhor, nós estamos com as mãos cheias de sangue. Então o que nós precisamos fazer? Ser dócil. Ser dócil. Não adianta multiplicar a oração. É preciso lavar-se e purificar-se. Amém? Lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o seu povo. Derrama sobre nós a água do amor, o Espírito de Deus, nosso Senhor. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Ou seja, eu preciso ser como Nossa Senhora, ser como Maria e dizer: eis-me aqui, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Eu digo sim, eis-me aqui, faça o teu querer em minha vida. A gente vem na congregação e quer que Deus faça o nosso querer, e não que o querer dele aconteça em nossa vida. Então a gente determina o que a gente quer. Será que eu tenho sido dócil como Maria? Será que eu tenho essa vontade de ser dócil como Nossa Senhora e deixar que o Espírito Santo atue na minha vida? E isso não significa não ter problemas, não ter dificuldades, não ter dias ruins. Saí do trabalho, né? Aí fui pegar meu filho no treino, que ele treina 4 vezes por semana. E eu fui pegar ele no treino para deixar em casa e vir para um grupo de oração. Eu perguntei: como é que foi o treino? Hoje foi ruim, não foi bom. Aí estava bem chateado, que o treino não tinha rendido como ele imaginava. E eu falei para ele assim: filho, na vida tem dias bons e dias maus. Dias que as coisas vão dar certo, que vai ser maravilha, e tem dias que não vai dar certo. E você tem que aprender com os dias que não são bons, e saber que você não tem domínio de todas as coisas. E quando as coisas não derem certo, você não precisa se frustrar. Tem que ver aonde que errou e melhorar para não errar mais. Você entendeu? Entendi. Mas a gente parece que não quer mais. Nós vivemos num mundo. O mundo atual que a gente está vivendo é um mundo em que as pessoas não aceitam dinheiro ruim. É um mundo em que as pessoas não aceitam que as coisas não deem certo para ela. Temos sido seduzidos por tem que dar certo todo dia. Aí se não dá, fica frustradinho. Aí tem ansiedade. Aí fica com depressão. A gente cria um monte de coisa porque a gente quer um mundo perfeito. Não existe mundo perfeito, porque quando o perfeito vier, o imperfeito desaparecerá, e só Deus é perfeito. Então vão ter dificuldades. E o que eu preciso? Ser dócil. Veja, o sim de Maria significa que foi fácil? Não. A rejeição, a dificuldade, os julgamentos, mas ela viveu. Foi servir, foi para casa de Isabel, cuidar de Isabel. Não tinha um monte de gente cuidando dela. E quando Jesus nasceu no palácio?
Estava o quarto todo arrumadinho? Não. Jesus nasceu onde? Na manjedoura. Nasceu no estábulo, deitado numa manjedoura entre os animais. Pobreza, mas a glória de Deus acontecia naquele lugar. Nossa Senhora, por viver, por estar disposta a obedecer, pôde comer destes frutos da terra. Veja, esses frutos não são os frutos que o mundo mostra para você, são os frutos que fazem com que a nossa alma sinta-se agraciada, abençoada. Ser abençoado e agraciado não significa ter as coisas que o mundo oferece, significa ter a realização de Deus na sua vida. Deus realiza o querer dele na nossa vida, a gente é agraciado nas pequenas coisas. Não é que não vai ter provas, porque logo em seguida Deus manda um anjo que fala com José, que diz o quê? Pega a mulher e a criança e foge para o Egito. Só dificuldade, provas, sim, mas e a alegria de ser a mãe do Salvador. Então, docilidade, repita assim comigo: eu quero ser dócil. Eu quero ser Eu dócil. preciso ser dócil Eu preciso ser dócil na minha vida. na minha vida. Por isso hoje, eu Hoje, quero lavar as minhas mãos, eu quero lavar as minhas mãos, me purificar, me purificar, tirar as maldades de mim, tirar as maldades de mim, as práticas do mal as práticas do mal que eu tenho exercido. que eu tenho exercido. Porque é o que a gente faz, né? Então a gente vai eliminar. Então eu vou ensinar alguns passos para você de como eliminar e ser dócil ao Espírito Santo. Primeiro ensinamento para você e para mim hoje: escutar antes de reagir. Repete assim comigo: escutar Antes de reagir. A docilidade começa na escuta. A gente não tem capacidade de ouvir. A pessoa fala uma coisa, a gente só julga, a gente é acelerado. Ela quis dizer isso, então a gente já fica bravo, já se revolta com a pessoa. Quando a gente não parte para cima, a gente fala mal da pessoa pelas costas, faz fofoca, diz que aquela pessoa é ruim, que não presta. A gente não tem a docilidade de escutar, então a gente é reativo. A pessoa falou uma coisa, nem sabe se era aquilo que a pessoa estava dizendo, a pessoa já reage. Hoje na fábrica, né, estava conversando com o gerente de qualidade, e ele estava com uma situação, teve uma situação de um conflito entre dois colegas no setor de qualidade. Uma mulher e um homem. E a mulher estourou para cima do cara e tal. E aí ele foi entender, ele estava conversando comigo, explicando o que aconteceu. Existe uma máquina e ele virou para ela e falou assim: estão fazendo tudo errado, está acontecendo tudo errado lá naquela máquina. Aí ela já ficou nervosa, brigou com ele porque achou que ele estava falando que o operador da máquina fazia as coisas tudo errado. Aí ele foi conversar com esse funcionário de qualidade, o gerente. Ele falou assim: eu não estava falando de ninguém, eu estava falando que está dando tudo errado naquele setor, porque a máquina está com problemas e ela precisa de melhorias. Eu não estava falando do operador da máquina. E ela entendeu que ele estava falando do operador da máquina e reagiu agressivamente, porque ela é uma funcionária explosiva. Então ela já soltou o furacão. Alguma semelhança com alguém aqui neste lugar? Não levante a mão. Já levantei. Somos assim, somos reativos. Ou seja, de que adianta eu levantar as mãos, louvar a Deus, pedir, orar, clamar, se não sei ouvir? Então repete assim comigo: Espírito Santo, dá-me a docilidade, a capacidade de ser dócil na minha escuta e não reagir sem antes escutar, não tomar decisões, não reagir nos momentos de
Não reagir nos momentos de sem ouvir a conflito. Deus, Sem ouvir a sem Deus. escutar a sua palavra, Sem escutar a sua o palavra. outro também, E o outro também. mas Espírito Santo, Espírito sussurra Santo, nos meus ouvidos, sussurra nos meus ouvidos, para que através das situações para que através da e das situação pessoas, e das pessoas, pela tua escuta, pela tua escuta, pelo teu dom, pelo teu dom, eu saiba ser dócil e agir com amor. e agir com amor. Você entendeu? Percebeu a diferença? Então, assim, a mulher que explode com o marido sem nem ter ouvido direito e ter feito todo o castelo sem nem saber. Ou o contrário, o homem que não tem paciência e já explode. Então, será que no meu dia a dia, na semana, seja no meu trabalho, na relação com meu marido, com a minha esposa, com meu filho, com minha filha, eu tenho deixado o Espírito Santo me mudar, ou eu tenho sujado as minhas mãos com o sangue dos inocentes da minha casa? Aí tem gente pensando assim: você não sabe do inocente que namora comigo, né? Olha as pessoas que já estão reagindo na mente. Se abrir a boca, eu sei que você já reagiu assim. É que tu não conhece o homem que tem na casa. É que tu não sabe como meu filho é. Mas, se você for dócil ao Espírito, você não vai reagir no impulso. E o Espírito Santo vai te dar a palavra de sabedoria ou vai te dar a capacidade do silêncio. Amém? Amém. Segundo passo para a gente alcançar as graças do Senhor. Então, primeiro passo, escutar antes de reagir. Segundo, obedecer por amor e não por medo. Repete isso comigo: obedecer por amor. Obedecer por amor E não por medo. e não por medo. Gente, o dom do Espírito Santo, chamado temor de Deus, é exatamente isso. Não é ter medo, mas é obedecer por amor. O Espírito Santo me concede o temor de Deus. Espírito Santo, reaviva este dom do temor de Deus em meu coração, para que eu possa obedecer por amor, não por obrigação, não por medo de um castigo. Se eu não fizer, serei castigado. Se eu não viver desta maneira, eu vou para o inferno. Ah, meu irmão, a palavra do Senhor é como uma espada que penetra a alma e dilacera. A palavra mata e o Espírito vivifica. Então a própria palavra de Deus, ela mata o coração das pessoas, porque é difícil de viver quando você vive pelo medo, pela regra. Se eu não viver, eu não vou para o céu. Então eu vivo, mas eu não vivo por amor, eu vivo por medo. Você acha que aí a graça não acontece? Você não experimenta a bênção de Deus em sua vida? Aí eu rezo o texto todos os dias, porque se eu não rezar, eu ouvi dizer que a coisa vai ficar feia do meu lado. Então rezo. Vai estar rezando por medo ou reza por amor? Você vem uma oração por amor a este Deus, ou você vem uma oração porque tem medo que aconteça coisa ruim? É por amor. Então a obediência por amor e não por temor. Então obedecer a palavra de Deus, viver a santidade de vida, abandonar o pecado, não por causa das penas. Veja, você não pode, e esse texto é um texto muito forte e perigoso, porque às vezes a pessoa lê o texto bíblico e entende: olha, se eu não viver certinho, aí eu vou ser devorado pela espada. Se eu for uma pessoa revoltada, eu vou ser devorado pela espada. Se eu for uma pessoa que recusa os ensinamentos, eu vou ser devorado. Então eu vou viver, mas eu vou viver porque eu tenho medo da espada, da mão poderosa de Deus descer sobre mim e rachar o meio. Não pode ser isso, porque senão você não vai ter a graça e não vai ser feliz. Ser dócil é obedecer por amor. Amém? Amém. Terceiro, perdão.
Terceiro ponto: ter um coração ensinável. Repete isso comigo. Eu preciso ter um coração ensinável. Gente, ser dócil é admitir que você não é conhecedor de todas as coisas. E por mais que você tenha tempo de caminhada, veja, eu vou fazer 32 anos que eu abracei a minha fé. 32 anos de caminhada. Eu tenho muita experiência. Eu conheço muito a Sagrada Escritura. Eu já preguei muito. Eu tenho uma longa caminhada na fé. Mas, gente, isso não me garante o céu. Isso não me torna santo. O que vai me tornar santo é eu viver a vontade de Deus, é eu escutar a palavra dele, é eu viver os sacramentos, é eu buscar o sacramento da confissão. Está em pecado, irmão? Confesse-se. Vai se confessar. Procura o sacerdote e se confessa. Então, ter um coração ensinável, ou seja, aberto a aprender de Deus, tirar do nosso coração a soberba e o orgulho espiritual que nos torna frio na fé. Foi falado na oração aqui antes da pregação sobre a frieza, pessoas frias espiritualmente. E a frieza vem na vida da pessoa que mais tem caminhada, porque ela acha que já tem a experiência, ela acha que já, que ela não precisa. Eu estive pregando um acampamento no mês passado, retrasado, numa comunidade lá no Paraná. Peguei uma licença na fábrica, o acampamento era de 5 dias, começava na terça e terminava no domingo. Então eu viajei na terça-feira e fiquei 5 dias pregando no acampamento. Só que eu pregava para os campistas, eram 2 retiros ao mesmo tempo, para os campistas e para os cegos. Então eu fui pregando meio que intercalado, quando estava tendo atividades, é uma dinâmica diferente aqui em São Paulo que eles fazem, muito louco. E aí quando eles estavam nas dinâmicas, nos desafios, eu estava com uma parte da equipe dando formação. Então foi um retiro muito intenso espiritualmente, de muito desgaste, de muito entrega que eu tive que me dar. Mas eu tenho que ter um coração ensinável, aberto para a graça. E aí eu fui fazendo a experiência com os servos, numa dinâmica de uma profundidade espiritual muito maior do que com os campistas, porque com os campistas era algo querigmático e com os servos era algo de aprofundamento, uma dinâmica mais de aprofundamento. E todas as pregações antes de Jesus, na capela, um lugar maravilhoso, e as pessoas, os servos sendo profundamente alcançados por Deus. E eu também me abri para a graça. E o encerramento, que foi no sábado, eu voltei no domingo no Paraná. No sábado foi o último momento que eu ia ter com esses servos. Então tivemos um momento profundo de batismo do Espírito Santo. E depois de rezar por todos, aí eu falei assim: agora eu quero que vocês rezem por mim. E eu fiquei diante de Jesus Eucarístico, exposto no extensório, no momento de adoração. Então o batismo do Espírito foi diante de Jesus Eucarístico. E o pessoal rezando por mim, sem ninguém falar em mim. E eu recebi uma graça, assim, que eu não tenho como explicar para vocês. A minha conversão se deu há 31 anos atrás, numa experiência de retiro de conversão aqui no Monte Tabor, no Jardim Satélite. Ali eu fui batizado. E aquele batismo foi o que me levou para a caminhada na fé, para a minha vida missionária, para o meu sim para Deus. Mudou minha vida. E eu falei assim: já vivi muitas experiências com o batismo do Santo, mas nada tinha sido tão forte como a minha experiência de conversão. Até essa experiência que eu vivi no mês atrasado. No mês passado, aliás, em maio. Que experiência! Eu recebi o Espírito Santo com tanta força, que foi uma experiência tão profunda que quando eu voltei do repouso, eu vivi uma experiência que eu não posso compartilhar com vocês aqui, de tão profundo e pessoal que foi e que mexeu com todo mundo lá. E foi muito mais impactante do que a minha experiência da minha conversão.
Então assim, Deus me renovou. Eu vinha vindo para cá, né? E eu lembrei disso. E agora eu entendi porque Deus me fez lembrar disso. Porque um coração aberto, ensinável, um coração que está disposto a viver as experiências novas de uma renovação do Espírito. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Você acha que esse tipo de música se aplica para quem está começando a caminhada ou não se aplica para todos nós? É para todos nós. Porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Então repete assim comigo: eu quero ser dócil e ter o coração ensinável, disposto a aprender mais de Deus. Repete assim comigo: tira Jesus a arrogância do meu coração, a prepotência espiritual, porque eu não quero mais viver com sede de ti. Jesus está libertando muitas pessoas aqui, servos, que têm vivido com sede de Deus, sede de experiência pessoal. Você. Então Jesus te chama a isso. Para a gente terminar, que eu tenho pouco tempo. Quarto passo que eu preciso dar para ser dócil e viver e ser obediente: praticar a paciência e o perdão. Repete assim comigo: praticar a paciência e o perdão. Praticar a paciência e o perdão. Veja, faz parte da docilidade do Espírito, quando eu sou dócil, começar a procurar exercer a paciência. Dá-me paciência, Senhor. E tem muita gente que pede: Senhor, dá-me paciência, mas na hora que Deus testa a sua paciência, você esquece que tinha pedido para Deus paciência, porque faltou essa docilidade do Espírito. Senhor, eu quero ter paciência. Você sabe qual que é o meu calcanhar de Aquiles? É a paciência. O meu calcanhar de Aquiles é a paciência. Eu sou uma pessoa que nem pavio tem. Na minha natureza, eu sou nordestino, paraibano, sangue ferve. Então, uma pessoa me tirar para mim perder a paciência, não precisa muito. Então, o que eu tenho que fazer? Pedir ao Espírito Santo a graça da paciência. Então, o que eu mais peço? Dá-me paciência. E veja, ao longo dos meus 25 anos de vida matrimonial, o lugar onde você mais necessita a paciência é dentro do casamento. Então, quantas brigas no começo do casamento, quantas vezes eu chegava para Deus e eu falava: Deus do céu, eu pedi uma mulher para me levar para o céu, mas essa está falando de mandar jato para o céu, porque não é fácil não. A baixinha é perigosa, ou mulher brava, difícil de lidar. Carioca, Baixada Fluminense, 1,5 metro de gente, imagina. E casado com paraibano, dá para você imaginar a treta, né? Mas, olha que legal, por causa do Espírito Santo, eu comecei a deixar que o Espírito Santo começasse a trabalhar em mim. E eu parei de pedir para Deus mudar a minha esposa, e comecei a pedir para Deus me mudar e enxergar minha esposa e aceitá-la como ela é. Deus começou a mudar a minha realidade de casamento, e a minha esposa também começou a me aceitar. Então eu amo a minha esposa com todos os defeitos que ela tem e com as qualidades que ela tem também. A coisa mais difícil é nós brigarmos. Tem discussão? Tem discussão, mas a coisa mais difícil é ter briga entre eu e minha esposa, porque ela sabe quando eu não estou no meu melhor momento, e ela consegue entender
e consegue deixar o Espírito Santo trabalhar nela de tal forma que ela consegue me trazer de volta. E eu faço a mesma coisa com ela. Então, pedir ao Espírito Santo a prática da paciência e do perdão. Veja, eu não preciso pedir que Deus mude a minha esposa, eu preciso aprender a perdoar e a ter paciência com ela. Então eu tenho paciência e eu perdoo. E se eu sei que ela tem uma fraqueza, dificuldade, eu vou convivendo com aquilo, porque eu quero que ela ganhe o céu e ela mude. E você sabia que ela mudou? Porque eu comecei a praticar a paciência e o perdão, e ela também comigo. E por último, para terminar, que meu tempo estourou, repete comigo: fazer o bem. Fazer o bem, Mesmo no oculto. mesmo no oculto. Fazer o bem. Fazer o bem, Mesmo no oculto. mesmo no oculto. Você entende o que é isso? Fazer o bem mesmo no oculto significa o seguinte: que você vai ser de Deus e fazer o que é certo quando não tiver ninguém olhando. Você não precisa que o teu chefe esteja olhando você trabalhar para você trabalhar certo. E depois que ele sai, você enrola, você encera, e você canta de espertão, e você ainda diz assim: esse aí ganhou trouxa. Trouxa é você, com perdão da palavra, que está sendo enganado por Satanás e cavando o degrau para o inferno. É entre você e Deus, não é entre você e seu chefe, é entre você e sua esposa, não é entre você e Deus. Você quer pagar de bonitinho na frente do marido e pelas costas fica fazendo as coisas erradas? Faça o bem no oculto, que aquilo que a tua mão direita faz de bom, a tua mão esquerda não veja. É isso que Jesus pede. A gente quer pagar de bom, de santo, levanta a mão de oração para todo mundo ver você orando, vira até os olhinhos, junta as mãozinhas, a pessoa vê você no coração: nossa, esse irmão é uma bênção, essa irmã é uma bênção, não é? Pergunta para os que moram com ele, para você saber o tamanho da bênção que existe dentro desse grupo de oração. Eu sou capaz de escolher os que estão na tua casa em vez de você, meu irmão. Porque quem tem que mudar somos nós. Então eu faço o bem no oculto. Repete assim comigo: vou fazer o bem. Vou fazer o bem No oculto. no oculto, Sem que os outros vejam. sem que os outros vejam. Porque não é Porque não é entre eu e os outros. entre eu e os É outros, entre eu e Deus. entre eu e Deus. Então, eu não preciso do meu chefe perto de mim para fazer o que eu tenho que fazer. Eu faço o que eu tenho que fazer por causa de Deus, porque é o certo, porque eu sou pago para isso. Você está entendendo? Se eu sou fiel à minha esposa, se eu sou fiel à minha família, não é na frente, não é com ela, não é com meus filhos na frente deles, não. É quando eles não estão perto, porque isso é viver realmente na docilidade do Espírito, na obediência a Deus. Amém? Amém. Então, encerrando, para a gente guardar bem no coração, levanta a sua mão, primeiro dedo aqui, mão fechada, polegar, repete comigo: escutar sem reagir. Escutar sem reagir. Segundo dedinho aqui, indicador: obedecer por amor, não por medo. Obedecer por amor, não por medo. Ter o coração ensinável. Ter o coração ensinável. Praticar a paciência e o perdão. Praticar a paciência e o perdão. Fazer o bem mesmo no oculto. Fazer o bem mesmo no oculto. Amém? Amém. Fica de pé, pedir isso ao Senhor. Querido,